Êxodo 18. Deixa eu falar aqui. Achei. Êxodo 18. Versículo. Primeiro, né? Porque o primeiro versículo que aparece aí, ora, Jétro. A primeira palavra principal, digamos assim, do início do versículo. Por isso que dá uma porção é Jétro. Você pode entender mais ou menos como é que funciona as passagens em hebraico que se trata? Isso aí, sabe quem criou essas porções? Foi o profeta, foi o sacerdote Esdras. Lá na Bíblia, tem o Esdras lá na Bíblia, porque eles vieram antigos da Babilônia, lá da Síria, da Medo-Pérsia. O que acontece? Eles vieram, e aí o sacerdote Esdras ele vai organizar a religião novamente de Israel, a espiritualidade do povo. E uma delas era ensinar a palavra de Deus. Então o que ele fez? Ele separou a Bíblia em várias porções, e cada fim de semana, né, é estudado uma porção, e essa é da semana, tá? A porção Jétro. Mas vamos lá, vou tentar ser bem pontual aqui, nessa passagem. Esses versículos esses capítulos, né, de Êxodo 18, Êxodo 19 e Êxodo 20, ele compõe essa porção, e dentro dessa porção nós temos quando Moisés vai se encontrar com seu sogro, não é isso? Tranquilo? Quem é o sogro de Moisés? Jétro, beleza? E ele era o que? Um midianita. Ele era de Midian, né? Uma região próxima ao deserto. E no capítulo 19 nós temos o momento que Moisés vai subir ao monte para receber a lei de Deus, né? A lei de Deus, seus princípios. E no capítulo 20 nós temos os mandamentos que foram dados, ou pelo menos, entenda uma coisa, o que Deus está sempre falando para o seu povo é instrução, tudo é mandamento. É claro que aqui nos 10 mandamentos é um apanhado de tudo aquilo que Deus já falou e vai continuar falando. Então é como se eu pegasse um mandamento e dentro desse mandamento eu tivesse vários submandamentos. Por exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um mandamento está lá em Levítico. Amarás o teu próximo. Está lá em Levítico 19 e 18, se eu não estou enganado. Mas você fala, está nos 10 mandamentos? Esse mandamento de amar o seu próximo? Está nos 10 mandamentos? No capítulo 20 não está. Mas é importante amar o próximo? Sem sombra de dúvida. Jesus falou que a Bíblia se resume a isso. Ou melhor, a duas coisas, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas está subentendido dentro da palavra. Qual o mandamento aqui, apóstolo? Por exemplo, não cobiçarás, não desejarás as coisas do teu próximo, não desejará a mulher do teu próximo, não desejará o carro do teu próximo, não desejará ter o cargo que o teu próximo tem. Ou seja, você pode até almejar ter um cargo, pode até ser parecido, mas não o cargo dele, entendeu? Tomar o cargo dele. Por exemplo, porque se a ideia fosse você, então eu não posso, ao irmão ter um carro, eu não posso desejar ter um carro que eu vou pecar, não é isso, porque senão ninguém teria carro. Aí você não pode querer o carro dele é dele, entendeu? Tranquilo? Muito bem. Então nós temos aí, vai aqui no capítulo 20, lá, e aí a porção Haftará que nós chamamos, que é correspondente ao Pentateuco, é Isaías 6, do 1 ao 7, do 1 ao 7 e 6, né? Melhor, de 1 ao 7, e ali nós temos, aquele 6 ali não tem, na verdade eu coloquei a mais, mas é o 9, é o capítulo 9, do 6 ao 7. Aquele 6 ali você desconsidera por um momento, tá? Ali na verdade seria todo o capítulo posteriormente, mas aí eu deixo só até o 7. O que fala desses capítulos aí? Fala sobre justiça, que é o que nós vamos falar um pouquinho aqui. Esses versículos falam que vai vir um tempo onde Deus vai reinar a justiça. Por exemplo, lembra o que aconteceu lá com Isaías, que ele tem a visão, e eu vi o Senhor assentado, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Então começa a falar de um Deus que é santo. Você está pegando a correspondência? Nós vamos já encaixar tudo isso aqui. Então, esse capítulo 6 de Isaías e o 9 fala de um Deus que é santo, e lá no capítulo 9 fala que vai nascer uma pessoa que vai implantar essa justiça. Ele vai ser chamado Deus forte, Pai da eternidade, né? Príncipe da paz, o Sar Shalom. Muito bem.
E aí na outra porção correspondente de Mateus 27, nós vemos a obra dessa pessoa que é prometido, né, do nosso Senhor, no caso, essa pessoa que é prometida, esse Messias, que é prometido, que é o nosso Senhor, lá em Mateus 27 e Mateus 28, os 2 capítulos praticamente inteiros. Tranquilo? Deram para pegar mais ou menos o mapa do que está se formando aqui? Pois bem, é onde que eu quero aqui me direcionar aqui nessas porções. Primeiramente eu quero ler com vocês uma passagem que está aí no capítulo 18, que está no versículo 13, capítulo 18, versículo 13, tá? E nós vamos fazer uma leitura aqui breve, e aí nós vamos explicar aqui um pouquinho, tá bom? Olha só, no versículo 13 diz assim, 18, 13. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Olha só, desde manhã até o pôr do sol. Será que esse homem trabalhava? Rapaz, o homem era muita gente em cima dele, ele não parava, né? Então, vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que faz ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Aí ele vai dar uma instrução para ele, né? Ele vai dizer aí no versículo 20, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Então, ele vai dar uma dica aqui, Jetro, para Moisés sobre administração. Tem até uma instituição administrativa que dá consultoria administrativa chamada Instituto Jetro, baseado justamente, né, nesse potencial de você organizar as coisas. Então, Jetro manda Moisés separar 4 grupos para ajudar ele a organizar e ajudar o povo. Eram grupos para administrar 1000, outros de 100, 50 e de 10. Não é verdade? Então, quando as coisas são organizadas, funciona melhor. Então, não dá para você ficar sobrecarregado com tantas atividades, tá bom? Então, a primeira lição aqui que nós podemos trazer para a nossa vida é justamente a noção administrativa. Sem administração, sem organização, sem gestão, que hoje o nome está mais assim, antes era RH, né? Recursos humanos, aí era administração. E hoje tem uma área da administração chamada gestão de pessoas, porque você vai gerir, né? Você vai estar gerindo ali. Então, hoje o nome inclusive virou nome de curso, né? Gestão administrativa, tecnologia em gestão pública. Porque tudo precisa de organização. Você sabia que as coisas, quando são organizadas, é tão bom as coisas organizadas? Sabe por quê? Porque a gente esquece. Por exemplo, se você não deixar as coisas organizadas, seja na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, por que a gente fala assim, olha, pega um plano de leitura bíblica? Porque nem todo dia você acorda disciplinado. Quando você olha, aí você, rapaz, eu tenho que fazer isso aqui. Te ajuda a lembrar. Então, a organização é para isso. Se você não tiver uma coisa que te sinalize, você esquece no outro dia. Você pode até lembrar uma semana inteira. Só que tem dia que você não acorda bem, tem dia que você acorda esquecido, tem dia que você acorda desatento, tem dia que você acorda sem disposição. Aí você fala, meu Deus, minha programação, meu Deus, eu não posso esquecer isso aqui. Então, te ajuda na organização. Então, você deixar sua roupa arrumada, desde as coisas mais básicas. Por exemplo, diz aqui que o povo levava questões básicas para Moisés. Moisés, é o seguinte, a mulher lhe derrubou a minha coberta ali. Eu vou bater nela, Moisés, um exemplo, né? Não faça isso, tem que amar o seu próximo, tem que perdoar e tal. Né? E, enfim, rasgou ali, ela não quer me pagar. Então, ele levava questões que dava para resolver com diálogo ali, sem levar tudo ali para Moisés. Diga assim, levar para uma pessoa, digamos assim, que tivesse o mesmo potencial ali próximo de Moisés para resolver uma questão simples, né? Inclusive diz o apóstolo Paulo, né, que as questões que existem entre nós precisamos resolver entre nós. Não levar diante lá já do julgamento dos ímpios, né? Levar lá para tribunal para julgar. Que Paulo diz, vamos resolver entre nós. Então, mais ou menos isso que Jetro está ensinando. E é interessante que Jetro, ele tem uma noção boa das coisas, é um homem inteligente, né? Instruindo um profeta de Deus, um homem que nem era, digamos assim, de Israel, era
era sogro, né, de Moisés, né? Mas toda vez eu invejo esse negócio, sogro de genro, eu quero falar genro, sogro de Moisés. Então, assim, ele tem uma visão administrativa. E eu falei na quarta-feira passada, olha, quarta-feira agora, né? Dessa semana, essa quarta-feira, não terminou a semana, sobre quando Jetro, ele faz um reconhecimento e fala: olha, Moisés, agora eu vejo que Deus está contigo, porque ele chegou com o povo ali, né, depois da travessia do Mar Vermelho, e os comentaristas bíblicos, né, dizem que Jetro também dava conselhos para Faraó. Jetro vai dizer assim: agora eu reconheço que Deus realmente, no versículo 11 aí do capítulo 18, voltando só um pouquinho, né? Ainda no capítulo 18, voltando alguns versículos. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, o que os comentaristas vão dizer? Que Jetro, quando ele vê que o povo foi liberto, né? E fala: olha, realmente agora eu vejo que Deus está com vocês. Por quê? Porque eu sabia, diz os comentaristas, Jetro sabia os planos que o Faraó tinha contra Israel. E talvez Jetro lá no coração dele assim: agora é genro, né? O meu genro não vai suportar, né? Acertei, né? Acertei que agora é o inverso, é voz passiva, né? Estava na voz ativa, agora já é voz passiva, é isso? A gente dá passiva. Meu Deus, rapaz, esse negócio dá um nó, a gente dá passiva. Meu amigo, ele fala, pensa num negócio complicado. A gente dá passiva, aí quando ele não é paciente, ele é ativo, aí, ai Jesus amado. Aí tem a voz passiva analítica, tem a voz passiva sintética, aí tem quando os dois são pacientes, aí a voz ativa e passiva. Ai Jesus, esse negócio não é na minha cabeça não. Vocês aprenderam esse negócio? Vocês estavam estudando esse negócio, dá um nó, né? Mas vamos lá. Então ele fala para os seus: pensa que meu genro não vai suportar tudo isso. Eu sei que estão Faraó, só que ele não podia também entregar o negócio. É porque Moisés já sabia o que o Faraó estava tentando. E ele viu o grande livramento. Ele fala assim: agora eu sei. Por isso que eu disse quarta-feira, Deus vai operar em nossa vida, e eu creio nisso, a tal ponto que as pessoas vão dizer: agora eu sei que Deus é com a pastora Terezinha. Agora eu sei que Deus é com o pastor Denir. Para que Deus veja a glória na nossa vida. Para que o mundo veja a glória de Deus na nossa vida. E o mundo precisa ver isso. Amém? Tranquilo? Quem toma posse disso? Amém? E aqui tem um ponto interessante. Olha só, no capítulo 19, diz aqui, ó. No capítulo 19, no versículo 5, diz assim, ó: agora, pois, se diligentemente, ó, tem que ter atenção, né? Tem que ter preocupação em guardar, né? Ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, né? Vós me sereis mamlech kohanim, ou seja, reinos de sacerdote, né? Nação santa. Você está fazendo uma correlação com que Pedro fala lá na sua carta: vós sois geração eleita, sacerdote santo. Olha aqui, ó. Em Cristo você também é feito uma nova nação. Há uma correspondência. Você acha que Pedro inventou isso? Acho que eu vou botar isso aqui na minha carta. Não, Pedro estava ligado com o que Deus tinha dado para Israel. Assim como na nova aliança, Deus também deu essa promessa a todos aqueles que não eram judeus. Passam também a ser reinos e sacerdotes. Então, se eu sou reinos e sacerdotes, eu sou separado para Deus. Estamos no mundo, mas do mundo nós não somos deste mundo, desse sistema deste mundo. Amém? Quem está entendendo? Tranquilo? Aí olha só, eu quero avançar um pouquinho para não me alongar, mas eu quero só também mencionar umas coisas interessantes aqui, ó. Versículo 15 diz assim, ó, no capítulo 19: e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora
o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não traspasse o limite até que ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Tranquilo? Então assim, tem digamos assim, uma explicação desse texto bem interessante, que fala que o povo viu, né, o fogo descendo e ouviu, né, o barulho. Aí vem aquela curiosidade. Tem algumas traduções que dizem que o povo viu o barulho. Você já viu alguma tradução falando sobre isso? Tem algumas traduções que dizem que o povo viu o barulho. Como é que você vê o barulho? Ninguém vê barulho. Você ouve. Eu pensei que estava aqui na tradução, né, na tradução da João Ferreira de Almeida, mas eu vou achar esse texto direitinho para vocês e vou mostrar numa outra ocasião. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, que isso não é tão detalhe, que é o seguinte: por que Deus se manifestou através do fogo, através desse barulho, né, ali naquele monte? Isso é interessante de nós percebermos e entendermos uma grande revelação que tem por trás desses textos. Um dos propósitos, eu acredito, que é para dar realmente ainda mais clareza que Deus estava ali no monte falando com o seu profeta. Por exemplo, quando você ouve uma situação, você diz assim: eu ouvi o que o pastor Denis falou. Mas eu digo, né? Mas chega a pastor Terezinha e fala: não, mas eu vi. Quem você acha que vai ter o testemunho mais forte? Quem viu ou quem ouviu? Ouviu. Eu creio quem viu. Não, pastor, mas eu vi. Não, mas eu vi, apóstolo. Eu vi. Não é que é mais forte? Então, eles viram Deus falando lá. Isso trouxe temor a eles, mostrando que Deus estava ali falando com o seu profeta, estava falando com Moisés, e para trazer temor, porque nós também não podemos perder o temor a Deus. Nós temos uma grande facilidade de perder o temor, né? E eu estava lendo essa semana um comentário bem interessante também, sobre um outro contexto, mas se aplica um pouco para o que nós estamos falando agora. O que nós olhamos e vemos da parte do Senhor tem que nos trazer temor. Por exemplo, a gente não se preocupa muitas vezes. Por exemplo, se eu colocar aqui um copo de veneno e falar assim: aqui é um copo de veneno, dificilmente a gente vai querer tomar para fazer mal para o nosso corpo. Mas existem coisas que são veneno, que entram pelos nossos olhos, entram pelo nosso ouvido, mas nós não vigiamos muitas vezes. Isso envenena. Porque o que acontece? Quando você toma um veneno, você não morre na hora, aquilo começa a te fazer mal. Aí daqui a pouco você está desmaiando. Claro que tem veneno que pode ser quase imediato, mas no geral o veneno é a longo prazo, mas vai te causando dano. A nossa mente, ela também é envenenada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Então nós temos que olhar para as coisas de Deus e deixar as coisas boas de Deus nos influenciar. Amém? Tranquilo? Está dando para pegar? Bom, e aí, para concluir aqui, já no ponto, eu quero chegar aqui nos 10 mandamentos para comentar um pouquinho com vocês. Por que eu coloquei o tema, né? Deus é um Deus de aliança. Porque se nós queremos servir a Deus, nós temos que estar debaixo de uma aliança. Por exemplo, quando nós entramos em matrimônio, ali você assina um compromisso. Olha, eu digo para você, é a maior mentira do mundo a pessoa que fala bem assim: eu já vivo com a pessoa, eu já sou casado. Eu falei: não é. Não, mas é a mesma coisa. Não é. Então, se é a mesma coisa, por que você não casa? Porque ele não tem desculpa. Quero ver você ir no cartório para assinar um compromisso para você ver a diferença. Tem diferença.
Você sabe que você está assumindo um compromisso, é diferente. A pessoa pode até querer separar, mas ela vai relutar muito. Agora, quando não tem compromisso ali, a hora que a pessoa quiser sair, ela sai, ela volta. Então, porque não tem como você ter um relacionamento com a pessoa se não tiver compromisso. E assinar o documento é dizer, você agora está com compromisso. Então, quando você serve a Deus, você está dizendo, eu tenho um compromisso agora. Eu não posso mais ser o velho homem, né? O velho homem, a velha mulher, eu não posso mais ser. Então, o que Deus está dizendo para o seu povo? Olha, vocês agora estão em aliança comigo. Vocês têm uma aliança comigo, vocês têm um propósito. E para andar com a aliança comigo, tem que obedecer. E aí Deus vai dar aqui 10 mandamentos bem interessantes, ou 10 palavras, né? Alguns dizem que são mandamentos, mas o texto dá a ideia mais que são 10 palavras, que são ditas, que são 10 princípios. E dentre eles nós temos, por exemplo, alguns mandamentos que se toda a humanidade observasse, eu tenho certeza que o mundo seria um paraíso. Por exemplo, aqui ó. Não adulterarás. Você concorda comigo que as famílias seriam uma bênção? Ou melhor, a terra seria uma bênção? Só com esse mandamento. Por que as famílias se destroem? O que está por trás? O adultério, a infidelidade de ambos, né? Pode acontecer. Então, e quando há infidelidade, na maioria das vezes, ambos se perdoam ou não? Na maioria das vezes não, são poucos os que perdoam. Claro que a gente está falando aqui daquelas pessoas que temem a Deus, que vão perdoar, que são mais, né? E também se ambos querem também lutar pelo relacionamento, porque às vezes a pessoa ela trai uma, trai duas, trai três, trai quatro, trai cinco, aí eu pergunto, como é que a pessoa quer? Né? Com que só um lado puxando fica bem complicado, né? Porque a pessoa perdoa a primeira, aí perdoa a segunda, aí perdoa a terceira, aí perdoa a quarta, perdoa a quinta. E, não, eu não vou fazer mais isso. Aí a pessoa vai lá e não vou, aí faz, aí fica bem complicado. Mas esse é um mandamento interessante, porque Deus ele conhece a sua criação e ele sabe onde é a fraqueza do homem. E eu preciso, por exemplo, ter temor. Por exemplo, se todo homem ele lembrar o mandamento que tem que estar no coração de todo homem mesmo, fala que homem mesmo, agora eu estou falando, não homem e mulher, agora só o homem, também é mulher, claro, mas mais ainda para o homem, olha só, não cobiçarás a casa, do versículo 17, 20 e 17, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Por que aparece, apóstolo, boi e jumento? Porque esse era o transporte da época. Era como se fosse hoje, né? O mandamento dado hoje fala assim: não cobiçarás a moto, não cobiçarás o carro, né? A bicicleta do teu próximo, né? Então, mas é a ideia de pertencer. Então, o homem deve falar assim: não cobiçarás, tem que estar sempre no coração, não posso cobiçar, porque senão ele vai cobiçar. E onde começa a cobiça? Nos desejos. Então a nossa luta é uma luta constante contra os nossos desejos e vontades. E não é só cobiçar no sentido de ter um relacionamento íntimo. Aqui, claro, que também está muito ligado a isso. Mas também, por exemplo, de você furtar a amizade de uma pessoa, de você furtar a confiança, de você, enfim, aqui já com a ideia do furto mesmo, né? Que não furtarás. Não furtar a amizade, aí no versículo 15, não furtar a esperança de uma pessoa. Por exemplo, quando você adultera, você também está roubando, você está furtando, você sabia? Você está furtando a esperança de uma pessoa que acreditou que você seria fiel até o último momento. Então eu preciso olhar para os mandamentos de Deus para trazer temor. Por exemplo, no ministério, tem que ter fidelidade no ministério? Tem. Por isso que eu falo, irmão, não fica. Você, claro, você pode visitar a igreja. Às vezes, apóstolo, eu vou ali, vai. Aí fica. Eu falei, irmão, já viu quantas vezes você foi em igreja nessa semana, nesse mês? Já foi em mais de 10 igrejas. Eu falei, isso aí, tu tá flertando com a infidelidade. Aí daqui a pouco o teu pastor não presta, não, melhor é o outro, daqui a pouco o outro não presta, já é o outro, ou seja, já está flertando com a infidelidade. E eu percebo muito isso quando nós temos discípulos que vieram do pecado da infidelidade. Aí ele está com um discipulador e depois ele já está no outro. Aí está no NEF, ele já está no outro. Aí depois ele está numa congregação, não vou visitar outra, vai para outra. Aí ele fica assim, isso é flerte com a infidelidade.
Ah, apóstolo, quer dizer que eu não posso? Pode, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que também a infidelidade, ela se manifesta em várias outras questões. Por exemplo, a infidelidade em relação à prestação de contas. Isso é infidelidade. Isso é o quê? É um adultério, né? É o adultério. É adulterar. Por exemplo, você tem um compromisso, né, com uma situação, a gente vai lá e não cumpre. Né? A gente faz diferente. Então são manifestações do adultério. Geralmente uma pessoa que ela comete adultério, se você faz um check-up da vida, tem outras coisas ali que ela é infiel. Ela adultera no dízimo, ela ganha R$100, ela dá R$2 para a igreja. Então a pessoa, ela é abençoada, só que ela retém. Ela adultera com outras coisas. Ela é para ser fiel com o seu amo, mas ela vai ser infiel com o outro. Então, são mandamentos, irmãos, que isso aqui não passou não. É por isso que a minha briga com muitos teólogos, tem muita gente que não gosta de mim. Eu tinha um colega que era batista, desculpa falar que era batista, mas nem todos os batistas são assim. Mas estou dizendo que esse era batista. Quando eu falei que a lei era importante, ele deixou de falar comigo. Porque na cabeça dele, a lei de Deus, Jesus veio, anulou o Antigo Testamento, só serve o Novo. Eu falei, meu amigo, isso é ignorância. A Bíblia ela é composta por princípios e mandamentos que regem toda a nossa conduta. Se você está guardando o novo, e você de fato está guardando o novo, você está guardando o antigo também. Está dentro. Porque a lei de Deus é uma coisa só. Agora, eu falo assim, apóstolo, por que Deus... Olha só, isso aqui é uma pergunta que talvez muitos não fazem. Por que Deus deu princípios aparentemente diferentes no novo e no antigo ele deu aparentemente também diferente? Aparentemente. Porque entenda, aqui Deus, num primeiro momento, ele está criando uma sociedade santa. Deus queria fazer de Israel um povo na terra como fosse igual no céu, perfeito, um povo perfeito. E para você ser perfeito, você tem que obedecer. Não tem como. Você tem que se esforçar para obedecer. Só é perfeito e abençoado por Deus quem obedece. Por exemplo, qual foi o mandamento que Deus deu para Adão e Eva? Não comerás do fruto. E o que mais que ele falou? De todos os outros vocês podem comer, mas do fruto você não vai comer. O que eles fizeram? Desobedeceram. Desobedeceu, o que aconteceu? Gerou toda essa desgraça que está nesse mundo. Tudo aquilo que estava na serpente de cobiça entrou no homem e na mulher. O homem já começou pecando, foi a mulher que tu me deu. E ele botou a culpa em quem ainda? Ele colocou a culpa em Deus, que foi a mulher que tu me deu. Não pedi mulher nenhuma, o Senhor que me deu. Eu estava aqui de boa, tranquilo, sozinho, brincando com os animais, tranquilo. O Senhor criou a mulher para mim. O Senhor que criou um problema para mim. Em outras palavras, não estava dizendo isso. Irmão, mas não é assim que os homens tratam as mulheres hoje? Não é verdade? Não é assim? Bendito dia que eu fui pedir tua mão, né? Aí o que a mulher fez? Foi a serpente. Então assim, viu o que o pecado já faz? Já começou a terceirizar a culpa. A maldade é instantânea. Tu vê que antes da queda eles não tinham essa maldade. Ele falou assim, ei Eva, mas não é o fruto, não é para comer, mulher? Não, mas olha Adão, como é bonito. Olha o reflexo, olha. Adão, a gente já come todo, vamos comer isso aqui também. A serpente que gente boa, falou que pode comer. Você vê que ele não tinha essa maldade, mas quando ele comeu, a maldade entrou na hora. Ei, Senhor. Primeiro que eles correram, né? Para se esconder. Viram que estavam nus. Aí a voz falou, Adão, meu filho, onde tu estás? Não, eu me escondi, eu vi que eu estava despido, né? Vou usar um eufemismo aqui, né? Para não dizer. Isso aqui é eufemismo. Eufemismo é para você não usar uma palavra pesada. Por exemplo, assim, menino fulano, mataram o fulano. Isso é uma palavra dura, mas quando assim, poxa, aconteceu não é ofensivo, já seria pesado, hein? Mas seria mais ou menos assim. Poxa, aconteceu um fato ruim com o nosso irmão, uma situação aí, né? Ele foi, né? Aconteceu aí, ou seja, uma palavra, tiraram a vida dele. Muito bem, obrigado, professora, obrigado por me ajudar.
Tirar a vida dele é menos pesado que você matar o fulano. Aí quando fala assim, como é que você falou? Tirar a vida, né? Isso é um eufemismo. Levar a vida do irmão, assim, enfim, isso é um eufemismo. Ou seja, você usa uma outra palavra para não dar o sentido muito pesado para aquela. Então isso é um eufemismo. Na Bíblia tem muito isso. Por exemplo, a Bíblia fala assim. A Bíblia não vai falar assim, e Adão manteve com a sua esposa. A Bíblia nunca fala isso. A Bíblia fala assim, e Adão conheceu Eva e nasceu filhos e filhas. Ou seja, isso é um eufemismo. Eu não uso uma palavra pesada para denotar aquela palavra que seria mais pesada, né? Até porque às vezes está no meio de criança, aí você não pode falar, mamãe, o que quer fazer as coisas? Entendeu? Aí a criança ia perguntar, né? Então você usa um eufemismo, meu filho. O papai conheceu a mamãe, aí mamãe nasceu com você, e da mamãe nasceu com você. Ah, entendi. Pronto. Mas como vocês se conheceram? Aí já quer saber demais, né? Menino curioso. A cegonha, viu? O te trouxe. Então eu não sou seu filho, né? Seu filho da cegonha. Olha só, um outro mandamento, já para concluir. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso aqui é um mandamento que a gente precisa, trabalhar muito em nossa vida. Não mudou. Eu digo para vocês, irmãos, que por que Deus manda honrar? Sabe por que Deus manda honrar pai e mãe? Porque não é fácil honrar pai e mãe. Porque os pais, de modo geral, eles têm os filhos como propriedades deles. Sabia que esse é o problema dos pais? Eles não têm os filhos como, por exemplo, assim, que eu poderia dizer assim. Claro que tenha o pertencimento ao pai, não nesse ponto que eu estou dizendo. Eu quero dizer assim, que eles tratam como se o filho fosse um objeto próprio dele, assim, que ele manda, ele desmanda, sabe? Ele usa de muita autoridade. Ele não sabe, às vezes o pai não é um líder do filho. Aí isso gera o quê? Uma contra-resposta dos filhos, porque ele se sente sufocado e aí vem o desrespeito. Por isso que Paulo também vai dizer lá em Efésios 5, no capítulo 5:33, né, quando fala sobre a família, mas lá no capítulo 6, verso 1, ele fala assim: pais, não causei a ira aos vossos filhos. Só que em contrapartida, Paulo também fala: olha, filho, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque sabe por que tem que aprender a honrar? Porque se você aprender a honrar um pai que às vezes é difícil, aí você vai dar bem na vida. Você vai saber lidar com um chefe chato, você vai saber lidar com um tio chato, você vai conseguir lidar com um vizinho chato, ignorante. Você vai conseguir lidar. Agora, se você não aprendeu essa lição em casa, na rua, você não vai aprender não. Porque tem pai que é difícil, tem pai mesmo que manda e desmanda no filho, usa de muita autoridade mesmo. Bate, espanca, briga, põe muito de castigo. É um pai muito carrasco. Eu não estou falando em correção que o filho precisa, que todo filho precisa de correção. Estou falando de alguns pais que são de fato carrasco dos filhos. Causou tanto trauma, tem pai que causou tanto trauma no filho, que aí o filho ele aprendeu uma coisa errada. Ele pensa bem assim: quando eu tiver meu filho, eu vou deixar ele, eu não vou nem tocar nele, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Tem pai que pensa assim: eu vou dar tudo o que eu não pude dar para o meu filho. E aí ele está estragando. Ou seja, pela frustração com o pai dele, ele vai estragar o seu filho. Porque se você também criar um filho, né, dando tudo, sem regra, aí, meu irmão, você está... Porque querendo ou não, essa dureza te tornou um filho melhor. Você pode até ser revoltado em algumas áreas, mas te torna um filho melhor. Quando tem correção também. E eu sei que eu fui corrigido, porque hoje eu entendo que eu acho que eu não era fácil, né, irmão? Eu acho que eu não era muito fácil. Não, hoje a criação... Exatamente. Aí tem menino de 18 anos, tem que ensinar a andar de ônibus, né? Ainda fala assim: mamãe paga o Uber, agora tem que pagar o Uber ainda. Eu conheço um jovem, querido, que tem 8 anos, vai fazer 8 anos, que ele ama andar de ônibus, irmãos. Um jovem, olha, eu tiro o chapéu para esse jovem, olha. Deixar ele, vai embora para a Zona Leste, entendeu? Eu conheço um pouquinho ele, entendeu? Ele deve estar por aqui, eu acho, entendeu? Um jovem de 8 anos, 18, de 8 anos.
Pois não é? Não, o Uber teve um lado bom, mas deixou muita gente folgado, né? Não quer andar mais de Mercedes, né? Pois não é? Jipé ou de ônibus, né, pastor? E o último mandamento aqui, ó. O próprio Shabat, né? O sábado, né? Eu só quero concluir dizendo algo para vocês sobre o sábado. Eu entendo o sábado de uma forma muito tranquila. Muito tranquila. Não tem mistério. O sábado é o seguinte, é um princípio. É um princípio. Aquele que puder guardar, eu incentivo que guarde. Aquele que puder guardar. Isso não tem nada a ver com salvação. O sábado te ajuda a ter temor mais a Deus, reconhecer que Deus, Ele comanda a sua vida. Agora, apóstolo, eu tenho que trabalhar de sábado. Beleza, querido, trabalhe, vá lá. Mas se você sente um dia e você puder, guarde o sábado vai ser bênção. E o sábado nos dá muitas lições importantes. E eu não estou falando aqui de adventista, não. Porque o sábado não tem nada a ver com adventista. O sábado tem a ver com Bíblia. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Deus fala de um princípio. Apóstolo, Jesus anulou. Se você vê nas entrelinhas, Jesus não anulou. Ele disse que Ele era o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado e aí você quer anular. Não, Ele é o Senhor do sábado. O que Ele quer dizer é o seguinte, tem contextos e contextos. Ali é uma outra situação que Jesus está falando do sábado. Mas o mandamento não mudou. A questão lá do sábado não era se o sábado deveria ser guardado. A questão é o que deveria ser feito no sábado. É totalmente diferente, é diferente. E aí o que acontece? Os rabinos, os fariseus, o que eles fizeram? Eles botaram tanta dificuldade para guardar o sábado que você não podia pegar nem numa espiga. Aí Jesus falou assim, negativo, isso aí não é guardar o sábado. Aí Jesus falou, engraçado, cai o animal seu no buraco, tu vai lá e recolhe o animal. Agora os meus discípulos estão pegando espiga para comer, que estão com fome. Aí vocês estão querendo matar eles, condenar eles. Aí ele fala, vocês não lembram que fez Moisés? Que ele entrou lá, né? No dia de sábado, pegou os pães e comeu lá da proposição que não lhe era. Outra coisa que Jesus fala, você não sabe que os sacerdotes fazem o pão no dia de sábado e ficam sem culpa? Aí ele fala assim, eis aqui quem é maior que o sábado. Ou seja, a obra do Evangelho, ela tem mais prioridade que o sábado dentro dessa perspectiva, mas ele não está anulando o sábado. Se você está evangelizando o sábado e precisa parar com alguém para fazer um lanche e comer, tirar um dinheiro e comprar, você não está quebrando o sábado, em hipótese alguma. Hipótese alguma. Se você quiser comprar antes e levar, beleza, no outro dia tranquilo. Mas se você parar, agora o que seria quebrar o sábado? Você está evangelizando e fala, rapaz, vou dar uma volta no shopping, eu vou passear no shopping. Aí você vai viver para você. É isso que eu entendo, que você vai quebrar o sábado. Rapaz, bora pro supermercado sábado? Vamos fazer a coisa que você come, você não lembra de Deus, você não pensa em Deus. Aí sim, no meu entender, você talvez estivesse quebrando o princípio Shabat. Apóstolo, eu não fiz compra. Beleza, então tá, Deus vai entender teu coração, você não vai pecar. Aí chega no outro sábado, você faz a mesma coisa. Aí chega outro sábado, então você nunca vai entender o que é o princípio sabático. Porque, você concorda comigo? Tipo, tudo bem, eu tenho um sábado que você pode, beleza. Mas aí você fala, não, eu vou no outro também. Não tem nada a ver. Então, beleza, tranquilo. Você não perde a salvação por isso. O que você talvez perde é a oportunidade de aprender mais do Deus que você serve. Isso aqui não é mandamento de Moisés, é o que, né? E lá, por exemplo, em Isaías 66, fala que Deus, Ele abençoa aquele que guarda o seu dia, que separa, né? Separa esse dia. Apóstolo, o domingo também é um dia para celebrar. O domingo é um dia que o cristianismo definiu como um dia também de guarda, podemos dizer assim. Que eu creio que não está tão errado, é por conta da tradição, acho que não está errado, eu quero dizer assim, não está errado. O que nós devemos lembrar é o seguinte, quando Jesus ressuscitou, Ele não ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou em qual dia? No sábado. No sábado, ou melhor, né? Ele ressuscitou no começo, no finalzinho do sábado para o domingo, porque o que acontece? Quando é que inicia o sábado? Ele inicia sexta, ao pôr do sol, né? Até o nascer do sol, o pôr do sol, né? De sexta até o pôr do sol do sábado, né? Então Jesus ressuscitou praticamente
na entrada do domingo, porque o sábado à noite é o domingo. Entendeu? É o domingo. Lembra que nós estamos falando do calendário bíblico, nós não estamos falando do calendário nosso. Porque se for dentro do nosso calendário, seria o quê? Após a meia-noite. Entendeu? Então só essa curiosidade para você. Então, assim, o sábado é um princípio. E diz, inclusive, lá em Hebreus, que nós vamos entrar num descanso sabático. Um descanso sabático, ou seja, um descanso que todos nós precisamos. Ou seja, nós precisamos encerrar a obra que nós... finalizarmos a obra que Deus nos deu aqui e partirmos para estar com Ele para todos sempre. Amém, queridos? Então, queria só comentar com vocês essas passagens, e é bem interessante, e finalizar dizendo para você que Deus é um Deus de princípios. Amém? Deus é um Deus de aliança. Então, nós temos duas lições resumindo aqui essa porção. Primeiro, que Deus, Ele nos convida a ter temor a Ele, e Deus também nos convida a estar atentos aos seus princípios. Nós não podemos viver sem princípios. Não estou dizendo que agora você vai sair daqui e fica agoniado que tem que observar as coisas. Não, tranquilo, você tem que viver a vida tranquila, mas lembrando também dos princípios do Senhor. Aplique esses mandamentos na nossa vida. Me ajuda isso aí. Quando eu estava na minha adolescência, eu falava, Senhor, buscando o Senhor, eu falava, Senhor, me dá olhos como os olhos de Jó, olhos puros, para olhar para as pessoas com santidade, orar com pureza, né? Senhor, não me deixa cobiçar aquilo que não me pertence. E então isso existe dentro de nós, essa luta. E Deus sabe, e o mandamento que vai frear, porque, por exemplo, se eu olho para as coisas que estão acontecendo comigo e eu não sei que tem uma regra externa para me aplicar dentro do meu coração, então o que eu vou me guiar? Então eu vou me guiar pelo que eu sinto, pelas minhas vontades, né? Então, quer dizer, é uma luta que nós enfrentamos hoje. As pessoas hoje, como a bispa vinha falando no carro hoje, nós viemos conversando, as pessoas elas não estão hoje interessadas em mudar, inclusive no meio gospel. Está cheio de cantores gospels aí, com a vida toda destruída, e aí eles ficam choramingando no lugar de querer mudar. Eles não querem mudar, eles ficam choramingando. Não, eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito como eu sou. Querido, Deus, ele ama, mas Ele não quer que continuemos como estamos. Nós precisamos mudar, não é verdade? Eu não posso assim, e detalhe, quer que o mundo aceite. Não, aceitar assim, não é aceitar, é mudar. Não foi que Jesus falou para aquela mulher? Olha, vai e não peques mais. Então, quer dizer, esse é o nosso desafio hoje, que essa palavra, né, nos faça lembrar que Deus é um Deus de aliança. Amém? E Deus vem falando isso lá do Antigo Testamento, e no Novo Testamento Ele vai firmar ainda mais os seus propósitos, a sua aliança com o seu povo. Amém? Vamos orar?